Eu vou conversar agora com Ricardo Passos. O Ricardo é médico veterinário e diretor da Cria Fértil. E nós vamos fazer um balanço aí, nós vamos conversar um pouco sobre mercado pecuário, mais voltado para o final da estação de monta, que basicamente já está no apagar das luzes. E nós vamos comentar também os efeitos de pasto, comida. Ricardo Passos, bom dia. Bom dia, Toninho. Tá tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Então tá ótimo. Ricardo, nós já estamos aí no mês de março, estação de monta basicamente já acabou, né? Muito pouca gente ainda resta. Está finalizando. Está finalizando. Finalizando. E daqui 9 meses começa a nascer essa bezerrada. E a gente sabe, nós já estamos falando já há alguns dias aqui no nosso programa, o problema de comida. Nós estamos preocupados com comida, porque apesar de estar dando umas chuvas assim meio bravas, assim meio fortes, mas elas não estão regulares e isso pode acarretar dentro de um futuro muito próximo até falta de pasto, né? É o que está ocorrendo agora, Toninho. Dentro da nossa realidade do regime de chuvas desse ano, a condição que a gente tem de pasto, ela está produzindo abaixo do esperado, né? E isso é um sinal amarelo para quem está com a condição de pasto ruim hoje, porque praticamente 60% da safra de produção ela já passou. Já foi embora. Já foi embora. Agora nós temos mais um terço e que vai ter uma qualidade mais baixa. Então acho que é hora da gente fazer um balanço até da condição, a capacidade que a gente vai ter de animais para passar na fazenda durante a seca e já começar a planejar as estratégias de descarte, de antecipação de vendas, para a gente poder ter uma condição favorável de manejo durante esse período seco, sabe, Toninho? Ô Ricardo, você é diretor de uma empresa, é dono de uma empresa, considerada hoje talvez a maior do estado de Goiás e uma das grandes aí do Brasil, e que presta serviço na área de melhoramento genético voltado para a produção de carne e leite. Como é que você enxergou esse ano de 2016, 2017 em relação a melhoramento genético, principalmente ao que está na moda hoje, que é a IATF? Toninho, a IATF ela vem crescendo muito forte há muitos anos, é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada. O ano passado houve uma retração no mercado do leite, que o mercado do leite, em função dos preços, acabou tendo menos investimento nisso. O mercado do corte continuou crescendo e isso é muito positivo, até mesmo porque a gente vem de um ciclo onde a gente está com a cria valorizada e possibilitando aos criadores fazer esse investimento. A nossa preocupação maior é agora, esse ano, 2017, em função da condição ambiental de pasto, da perspectiva de ter menores índices de produtividade, sabe, e do preço do bezerro, que ele vai ajustar para baixo. E o que a gente tem visto, Toninho, na realidade, é que o diferencial que você ganha mais um bezerro top de um bezerro médio, ainda é um diferencial muito grande e a gente continua muito otimista que as pessoas vão continuar investindo dentro desse segmento, sabe? Ricardo, essas fêmeas que estão sendo inseminadas agora, esses bezerros vão parir lá no final do ano. Exatamente, final de 2017. Final do ano. Então, março do ano que vem, abril, provavelmente, já começa a ter uma leva desmamada. Exatamente. E aí, volto com a minha preocupação. Comida para essa bezerrada. E mais as mães ainda. Na realidade, uma vaca, ela tem que parir bem, né, Toninho? Para ela parir bem, nós temos que já ter uma condição boa de pasto agora nessa próxima seca. Nós temos que ajustar a lotação. Esse é o grande segredo. Ter a quantidade de animais na sua fazenda, que a sua fazenda comporta bem durante a seca. Então nós temos que antecipar os descartes, fazer um planejamento nutricional para os animais de recria, para a gente poder continuar ganhando peso e ter desempenho nesses animais. E investir também nas categorias das fêmeas jovens, que são as bezerras de recria e as primíparas, para chegar com esses animais numa condição boa corporal, no caso as prenhes para parir bem, e as fêmeas que vão entrar em reprodução porque elas emprenhem no início da estação de monta. Então acho que o grande segredo desse ano é planejar o ajuste de carga na seca, Tony. Nós vamos ter que antecipar a venda de alguns animais, vamos ter que levar alguns animais para suplementação e, de repente, talvez até abrir mão de alguns animais
principalmente que são de qualidade inferior, para você manter o seu rebanho no pasto. Esse que eu acho que é o grande segredo, é a chave do sistema de cria para esse ano, sabe? Pois é, nós já temos pecuaristas que na estação de monta do ano passado não se preocupou muito com isso. E hoje está sofrendo as consequências de falta de pasto. E, consequentemente, a queda no preço do bezerro. Quer dizer, hoje, se ele for vender aquele bezerro, fruto de uma IATF, de um investimento, pelo preço atual, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande. O pecuarista que reteve a cria e sem a condição para fazer isso, Toninho, foi o que teve um prejuízo muito grande esse ano. Que o preço baixou, a condição de pasto dele ficou pior ainda, porque a lotação da fazenda não comportava você segurar esses animais, e manteve as vacas na condição corporal baixa, ou seja, ele perdeu dinheiro com o custo a mais, o preço a menos, e as vacas vão emprenhar menos também, ou seja, teve 3 pontos que realmente impactaram muito a rentabilidade desse criador. Como diz um amigo meu, foi tricampeão na falta de planejamento. Esse aí, ele realmente pisou na bola. Pisou na bola. E eu gostaria de comentar agora, Ricardo, sobre o seguinte. Tem muita gente, eu comentei num programa outro dia, que eu queria ter dinheiro para comprar bezerro. Tanto macho quanto fêmea. Esse é um excelente momento, Toninho. Quer dizer, tem muita gente chorando, né? Mas tem gente vendendo lenços também, né? Toninho, o mercado, ele vai ter oportunidade sempre. E hoje a grande oportunidade é de quem está entrando no mercado e quem tem condição de fazer um investimento em aumento de rebanho, Toninho. Como os preços no ano passado estavam muito caros e pouca oferta, está difícil de comprar. Hoje não, Toninho. Hoje compra-se em quantidade e boa qualidade. E qualidade boa. E com bom preço. Então agora é a hora de entrar. Ou seja, nós temos que ir contra a corrente. A maioria das pessoas querendo sair do mercado, mas agora é o grande momento e oportunidade de entrada no negócio. Aí eu amarro isso que você acabou de falar com o futuro, 2018. Quem não planejar agora, 2017, comida, principalmente comida, pode ter certeza absoluta, vai arrebentar e talvez vai ter um prejuízo muito maior do que 2016, 2017. Toninho, essa é uma grande verdade. O que a gente vê muito no Centro-Oeste é isso. Nós sabemos que nós temos 5, 6 meses de seca, todos os anos. E poucas pessoas se preparam para isso. Parece que a maioria não acredita nisso. Eu tive a oportunidade de conversar com um criador que criava em Nebraska, e ele estava falando que o inverno que eles têm lá, que eles suplementam, é o mesmo que o nosso. Mas como o nosso não é um inverno tão rigoroso, a gente não se preocupa tanto. Mas o prejuízo, ele é grande, Toninho. Nós precisamos de mudar isso. E a suplementação, nós temos que priorizar as categorias a ser trabalhado. Temos que diferir alguns pastos, ter uma condição de manejo de pasto adequada, fazer parcerias no abate, ou fazer um confinamento, ou suplementação a pasto. Temos que usar a tecnologia que está aí no mercado, que fazer as contas muito bem feita para que a gente tenha um bom resultado, sabe, Toninho? Eu conversava com o Rodrigo Albuquerque. O Rodrigo, inclusive, foi para o ar esses dias a conversa que eu tive com ele, e ele me mostrava os resultados numéricos do rebanho dele, do rebanho que ele dá assistência. Ele falou aqui, pecuária dá prejuízo? Aí ele me mostrou. Eu falei, bom, baseado nesses números seus, não. Ele falou, pois é o que nós estamos obtendo lá na fazenda. Quer dizer, ele está tranquilo, ele travou o boi, travou na bolsa, a arroba despencou, ele conseguiu manter a arroba lá em cima, fez uma série de ajustes na fazenda, ajustes assim, sem envolver dinheiro, e deu resultado. E é isso que o Rodrigo faz, que eu acho que nós precisamos fazer cada vez mais. Ele tem um planejamento que chama plano de voo. Plano de voo, ele compra o bezerro sabendo que preço que vai ser vendido. Ele tem um controle sobre os custos de produção. Então ele tem uma garantia que ele vai ter sucesso naquele negócio. Aí, vamos falar de plano de voo. Onde eu quero chegar? Claro que, desculpe a comparação, mas o voo da Chapecoense, o cara achou que a gasolina dava para chegar no aeroporto. E não deu para chegar. É a mesma coisa a pecuária. Muita gente acha que dá para chegar, mas se você tiver aquele pasto, hoje, o pasto ET, é aquele pequenininho verdinho, não adianta, não vai chegar, não chega. Um boi come 25, 30 quilos de capim por dia.
E tem uma coisa, né, Toninho? De repente o boi está quase para ser abatido, mas chega ao final do período de pasto. Se você não fazer uma suplementação, ele vai ficar 6 meses a mais na fazenda. São coisas, ajustes. São os ajustes pequenos e que fazem a diferença. Esse que eu acho que nós precisamos de trabalhar cada vez mais, sabe? É os pequenos ajustes. Detalhe, né? São detalhes. Ricardo, muito obrigado pela conversa de hoje e até a próxima. Tá certo, Tony. Muito obrigado. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Um homem é um sucesso se pula da cama de manhã e vai dormir à noite. E nesse meio de dormir à noite e levantar cedo, nesse meio tempo, ele tem que fazer o que ele gosta. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.